A Bíblia, ela tem uma série de mensagens subliminares, né, que de uma certa forma exige até um pouco de esforço para que você possa captar elas. Existe também uma, uma certa capacidade de ter pelo menos um básico conhecimento de como os seres humanos eles funcionam, para que você possa captar também essas entrelinhas, né? Por exemplo, sem dúvida, a história que eu mais gosto na Bíblia é a história de José. E na história de José você pega uma série, mais uma série de coisas, né, que você pode captar à medida que você vai lendo a história de José. Né? Por exemplo, note que José ele é vendido pelos irmãos, né, aos mercadores que basicamente vão levar José para o Egito. Logicamente, existe aí um desejo de Deus, né? Ou seja, a providência divina, a mão da providência divina, né? Aonde Deus, de uma certa forma, estava provendo a José os meios para que ele pudesse cumprir o seu destino, né? Lembrando que se José não fosse levado ao Egito, ele não teria meios para cumprir o seu destino, era uma parte necessária do destino dele, que era se tornar o grão-vizir do Egito, né? Que é o equivalente ao primeiro-ministro hoje, né? Ou seja, ele toma conta de tudo, enquanto o faraó ou o rei é apenas uma figura estética, não passa disso, né? Ele toma conta de toda a administração do império ou da nação, enfim, né? Ele toma conta de toda a administração. Então, José viria a ser este homem, né? O grão-vizir do Egito, que basicamente ele vai ser selecionado para que ele pudesse não permitir com que a fome assolasse o Egito na época. E note que José foi vendido aos mercadores porque os irmãos o invejavam, correto? Mas a gente percebe que dentro de uma família grande, aonde há muito irmãos, a predileção de um pai por um filho pode gerar muitos problemas. Por quê? Porque todos os irmãos eram seres humanos e eles tinham necessidade de ser amados. E a partir do momento que eles não tinham esse amor, eles não sentiam-se importante para o seu pai, o que de uma certa forma é um sentimento muito importante dentro de membros de uma família, principalmente aonde o patriarca ele tem uma grande relevância. Lembrando que Jacó era Israel. Ou seja, aquele o qual aquela nação depois viria a se chamar, né? Tinha um nome o qual aquela nação viria a se chamar, e foi um nome dado por Deus, né? A partir de hoje você não se chamará mais Jacó, porém Israel, né? E de ti farei uma nação. Né? Ou seja, era o homem que ele ia dar procedência à missão de Abrão, né? Que depois se chamou Abrão. Enfim, mas né, Deus faz a promessa a Abrão, né? Ó, será que podes contar as estrelas do céu, as areias do mar? De ti eu farei nações, né? Então, Jacó ele viria para concluir, né? Essa missão que foi herança de Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó. E o que acontece? Dentro de uma família onde todos esses irmãos pertenciam, os outros, né, Zebulon, Naftali, eles, né, e Ruben e a companhia, eles precisavam ser amados também, assim como era José. Porém, havia um determinante
ali, histórico. Olha que legal isso. Eu amo essas histórias porque elas são fantásticas. Elas te dão um entendimento muito grande. Jacó, ou Israel, ele amava Raquel, que era de todas as esposas a sua predileta, a mais amada por ele. E José e Benjamim, que eram os dois filhos mais amados de Jacó, eram filhos de Raquel. Os outros irmãos eram filhos de outras mulheres não muito amadas por Jacó. Mas José e Benjamim eram dois filhos, né, que eram de Raquel, a mais amada, né? E logicamente, esse amor que Jacó tinha pelos filhos, né, por esses dois filhos em especial, era exatamente, né, porque eles eram heranças, né, eles eram meio que, digamos, heranças de sua mãe. Né? É como se fosse um pedaço de Raquel que vivia. Entende? E, logicamente, o amor que ele tinha por eles era muito maior do que os outros. Né? E quando ocorre disso acontecer, você tem problemas. Né? Por quê? Porque os outros vão começar a, primeiro, invejar aquele que é mais amado, fazendo... Isso vai motivar uma série de ações, que uma delas vai ser a venda de José como escravo. Entende? Vai ser também as implicâncias que faziam com José. Né? Você está vendo como este problema ele motiva uma série de comportamentos? Você está vendo que uma família ela pode entrar em grande confusão a partir do momento que muitos filhos de uma família grande, né, onde cada um tem muitos irmãos, eles não se sentem amados? Quando apenas 2, por exemplo, de 12 irmãos se sentem amados, outros 10 não são? Vê o problema que isso pode criar? Então o pai, o patriarca, o pai, ele tem que ter uma capacidade de dar amor muito grande aos outros. E ele tem que cuidar para que essa predileção que ele tem não se torne algo captado pelos outros 10 irmãos, ou seja, pelos outros filhos. É que realmente o que acontece? Essa predileção de fato existe. E existe muitas vezes porque alguns filhos, eles têm uma empatia muito maior com o pai. Eles entendem mais o pai. Eles são mais honestos, eles são mais virtuosos diante dos olhos do pai. E, de uma certa forma, essa personalidade, ela cativa. E ela faz com que o pai olhe muito mais para eles do que para os outros, que não se destacam tanto, né? Nesse sentido. Mas isso pode ser fruto, ou a personalidade um pouco controversa, um pouco dúbia dos outros irmãos, no caso, por exemplo, de Jacó, dos outros 10 irmãos, pode ter sido criada porque eles não sentiram que receberam amor, não se sentiram amados lá no início, né, de sua criação. E diferentemente de José, que teve uma criação, de José e Benjamim, que teve uma criação completamente diferente dos outros, né? Já que eles foram mais amados por serem filhos de Raquel. Então, percebe como são as coisas? Dentro de uma família muito ampla, é muito importante que o pai busque distribuir o seu amor de forma grandiosa para todos. E não só para 2, e não só para 3. Porque, basicamente, se ele fizer
como por exemplo fez Jacó, ele vai criar um problema muito grande dentro de sua família, aonde os outros filhos, os filhos que não se sentem amados, eles de uma certa forma vão se rebelar, né? Digamos assim. Então, isso é uma lição bem interessante, né? Para pais, principalmente, para patriarcas, pais de uma família muito grande com vários filhos, né? E logicamente também você tem alguns outros pontos da história que você pode identificar. Tem mais um aqui que é muito interessante, como por exemplo, né, a esposa de Potifar, né, a Enet. Todo mundo vê basicamente ela como apenas a mulher infiel, né? A esposa de Potifar, apenas uma mulher, apenas todo mundo tem a ótica dela, não, ela é apenas uma mulher infiel que traiu, que buscou trair o seu marido com José, lembrando que é exatamente este evento que leva José à prisão, aonde ele vai conhecer o padeiro e o copeiro, né, do faraó, né? O padeiro, eles vão ter um sonho. José vai decifrar esse sonho, ele vai afirmar que o sonho do copeiro era que dentro de 3 dias ele seria libertado e teria suas funções restauradas, e a do padeiro, dentro de 3 dias, ele seria morto, né, e acabou para ele, né? E logicamente acontece exatamente como José previu. E acontece que isso se torna uma grande bênção, porque depois, quando o faraó tiver o sonho das 7 vacas, o famoso sonho, né, das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, das 7 vacas magras e das espigas de milho, né? Enfim, quando o faraó vai ter esse sonho, é o copeiro quem vai lembrar-se de José na prisão e vai dizer, eu conheço alguém que pode te ajudar. Né? Lembrando que naquela época no Egito existia o ministro do sonho, para tu ver que o sonho era uma coisa importantíssima. O sonho era uma coisa importantíssima, existia o ministro do sonho, meu amigo, para você ter ideia. Naquela época no Egito existia o ministro do sonho, né, que basicamente era encarregado por decifrar os sonhos. Os sonhos sempre foram vistos ao longo de várias civilizações como mensagem dos deuses, né? E vai acontecer que é o copeiro quem vai indicar. Tem um cara lá na prisão que ele me ajudou a decifrar o meu sonho quando eu tive. Pode ajudar você também. Entende? O nome dele é José. Mas enfim. Então, quando a maior parte das pessoas olham para Enet, para a mulher de Potifar, veem ela como apenas uma mulher que é adúltera, né? Que buscou trair o marido com José. Mas boa parte da história é excluída aqui. Potifar, ele era aquele tipo de homem que, ele basicamente, se eu não me engano, era o ministro das provisões do Egito, né? Ele era uma espécie de intendente grande, né? Ele era um intendente de Faraó. Ele cuidava dos suprimentos, ele também cuidava de determinadas organizações, né? Alguns festejos. E acontecia que ele era um homem muito ocupado mesmo. E a esposa de Potifar, ela passava muito tempo sozinha. Ela não tinha o amor que ela desejava do marido. Ela não se sentia amada de certa forma, porque ele não dava atenção para ela. A atenção dele era mais voltada para os afazeres, né, para servir de fato o faraó. Lembrando que o faraó, ele não é somente uma figura de rei. O faraó é uma figura divina no Egito. Ele era filho de Ra, tá? O faraó era uma figura divina no Egito. Ele não era somente um rei, não era só uma figura governamental, ele era uma figura divina. Então ele tinha uma importância muito grande. Ele era visto
pelos outros como alguém verdadeiramente grande, e lógico que muitos dos súditos, ou seja, muitos dos oficiais, muitos dos ministros do faraó, eles desejavam de uma certa forma o reconhecimento dele, por seu trabalho, por sua virtude. E logicamente eles se esforçavam muito para obter isso. Então acontecia que o Potifar, ele buscava muito isso no faraó. E logicamente isso era meio que uma obsessão. E que geralmente quando os seres humanos eles têm uma obsessão, eles acabam esquecendo de todo o resto. Quando alguém é muito obsessivo por alguma coisa, na verdade a obsessão ela vem de um pensamento muito fixo na mente. Ele é repetitivo e ele é fixo. Né? É como se a memória daquele indivíduo estivesse sendo lida num só ponto. Né? Ou seja, ele só tem apenas um pensamento o tempo todo, ou seja, eu preciso agradar o faraó, eu preciso cuidar bem das necessidades do faraó, eu preciso ser um bom funcionário para o faraó, eu preciso ser um bom ministro para o faraó. Então ele gira em torno somente disso. E logicamente isso fazia com que ele se esquecesse de Ennet, ele se esquecesse da sua esposa. E a sua esposa, ela não tinha as carícias, ela não tinha o amor que ela gostaria, né? As mulheres gostam de ser amadas por seus homens, né? E principalmente quando o homem ele tem uma representatividade do poder. Olha que louco. Quando o homem ele tem uma representatividade, quando ele representa um determinado poder, que no caso Potifar representava um determinado poder, ele era um homem poderoso em si, as mulheres estimam muito mais homens que basicamente eles têm essa representação do poder. E elas anseiam muito mais pelo o seu carinho, pelo seu afeto. Isso se torna algo muito importante. Na verdade, isso não se torna, isso é algo muito importante para ela. E ela não tinha. E José era um escravo que ele já não era mais visto como escravo por Potifar. Ele vinha oferindo cada vez mais cargos de poder dentro da família de Potifar. Né? Ele vinha oferindo cada vez mais postos, ele era uma autoridade ali, ele era alguém que fazia diferença. José fazia vinhos, José desenvolvia projetos, José cuidava das finanças de Potifar, José tinha um posto dentro da família de Potifar importante e crucial. Entende? O José ele já estava num nível, ele já estava num ponto de ser insubstituível. Não é verdade? E logicamente ele tinha ali uma posição muito autoritária, né? E uma posição de poder. E logicamente a Ennet, a esposa de Potifar, ela começa a se apaixonar por ele. Né? Ah, Eric, mas se ela se apaixona por ele, por que ele entrega José? Entenda uma coisa, tem pessoas que têm uma certa dor muito profunda com rejeição. Tem pessoas que ao longo da sua história desenvolvem uma dor muito profunda com rejeição. Não odeiam ser rejeitadas. Entende? Porque muitas vezes foram rejeitadas a vida inteira. Entende? Foram rejeitadas por seus pais, por pessoas que mais amavam. Pessoas que, inclusive, ela ansiava o amor. E ela era rejeitada mais uma vez por Potifar. Pessoa que ela ansiava o amor também, era marido. Então, quando José a renegou, quando José, de uma certa forma, a negou, né? Quando José, de uma certa forma, não aceitou trair Potifar, no caso, com a Ennet, com a esposa de Potifar, quando José a rejeitou, sem dúvida, motivada por uma raiva muito grande, ela decide fazer aquilo. E logicamente também era uma ação que precisava ser executada por ela para a providência divina ser cumprida na vida de José. Lembrando que José precisava ir para a prisão. Então, olha como a providência divina ela é fantástica.
Por isso que eu digo, muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, meu amigo, minha amiga, muitas coisas que estão acontecendo na sua vida é apenas providência. Você tá aí porque tem uma série de problemas acontecendo na sua vida e que você não sabe muitas vezes como lidar com ele. É problema aqui, problema ali. Às vezes isso é providência, isso está te conduzindo a um estado, a um padrão de vida muito melhor. Isso está te conduzindo a uma qualidade de vida muito melhor. Isso vem para te dar um alerta, para de uma certa forma te colocar num posto que você ainda não chegou lá. Mas precisa dessa providência para que você um dia chegue. Entende? É por isso que muitas vezes acontecem problemas na nossa vida. É exatamente a vida nos encaminhando para aquele lugar que, de uma certa forma, vai fazer a diferença para a gente. Né? Os estoicos, né, como por exemplo os filósofos estoicos, eles chamavam isso de providência. Marco Aurélio muitas vezes vai dizer que isso é a providência. Né? O que é a providência? Providência é exatamente esse encaminhar aonde as coisas na nossa vida nos impulsionam na direção de um bem muito mais elevado, de um bem muito maior. Muitas vezes, muitas das coisas que estão acontecendo na sua vida hoje, que você, nossa, mas parece que eu não tenho sorte, mas parece que eu só tenho azar, por que isso está acontecendo comigo? É somente ações da providência. Está levando você a uma vida muito melhor. Mas lógico, você não é capaz de perceber isso desta referência, ou seja, deste ponto de vista que você tem hoje. E o fato da esposa de Faraó ter se comportado da forma que se comportou, além de ser uma ação da providência, era uma ação que foi motivada por um sentimento de rejeição. Sentimento que produz raiva. E você sabe que a raiva nos faz fazer coisas, né, bem, muitas vezes até ilógicas, né? Na maioria das vezes ilógica. Né? Como, por exemplo, você fingir que foi estrupada, né? Ou fingir que foi abusada, como a própria Enid fez, né? no que tange a José. E agora você percebeu, Enid, a esposa de Potifar, não era somente uma mulher somente adúltera. Claro que não. Ela tinha, havia coisas que ocorria na realidade da esposa de Potifar, né, que de uma certa forma motivou ela a se apaixonar por José. A ausência e a falta de amor que o marido lhe dava, a solidão que ela tinha e que de uma certa forma ela precisava de uma companhia, né, companhia esta que ela percebeu em José e que era perfeita e que ela gostaria de ter, mas não tinha, porque o marido era obsessivo com o trabalho e não dava a mínima atenção para ela. Você está vendo quando o marido ele falta com a mulher, ele motiva a traição? Às vezes os maridos reclamam, minha mulher me traiu, a minha mulher me deixou. Mas peraí, meu amigo, você tem culpa. Não é? Você tem culpa aí, nesse cartório você tem culpa. Entende? Você tem culpa aí. Pense um pouquinho, qual foi a sua culpa? Você dava atenção para sua mulher? Né? Você beijava, abraçava, fazia carinho, fazia ela se sentir amada? Fazia. Fazia companhia, levava ela para sair, você fazia. Pô, meu amigo, você acabou a sua própria cova. Não é verdade? Ora, o mesmo aconteceu com o senhor Potifar. Ele cavou a sua própria cova, né? A partir do momento que ele não se manifestava, não fazia muita a questão de estar com a esposa, chegou um cara, lembrando que José não era um cara comum. Vamos botar este fato na mesa. José não era um cara comum. José era um cara amável, era um cara adorável, era um cara afetuoso, era empático, ele era capaz de perceber o sofrimento das pessoas.
Entende? Contanto que quando ele escuta o sonho do padeiro na prisão, ele se desespera. Mas como eu vou falar isso para ele? Ele vai morrer daqui a 3 dias. Injustiçado. Né? Lembrando que o próprio faraó, ele já tinha um grão-vizir. José ia se tornar o grão-vizir, mas o próprio faraó já tinha um grão-vizir. Agora eu não me lembro qual era o nome dele, mas eu acho que era Cachemir, o nome desse grão-vizir do faraó. Ele tinha um grão-vizir antes de José se tornar o grão-vizir do Egito, que vai rebaixar ele. E ele era um cara protecionista, o Cachemir, né? Esse grão-vizir do faraó. Não lembro se era esse o nome dele, mas ele era um cara protecionista, tá? Eu vou falar primeiro-ministro do faraó para não cometer erros aqui. Eu esqueci o nome do antigo primeiro-ministro do faraó na época de José. Mas, claro, depois que José interpretar o sonho, é José que vai virar o grão-vizir, só para você se situar. Mas, enfim, esse grão-vizir antigo, ele fazia uma série de maracutaias para não deixar outras pessoas ganhar a atenção de Faraó, né? E esse padeiro, ele ganhava muito a atenção do Faraó. É por isso que este antigo grão-vizir, né, ele fazia uma série de maracutaias para acabar com essas pessoas que ele viam como inimigas, né? Pessoas que poderiam ameaçar o cargo dele. Ele era estimado diante do faraó, né? E ele não queria perder esta estima, a estima de faraó para cada um dos seus súdios era um ativo, né? Era legal, fazia as pessoas se sentirem amadas por um deus quando elas tinham a estima do faraó. Lembrando que o faraó era considerado um deus. E o que acontecia? Acontecia que ele fez alguma maracutaia para que o padeiro fosse assassinado e o copeiro não. O copeiro ele deixou. O copeiro já não era grandes coisas. O copeiro ele deixou. Mas o padeiro ele assassinou. Né? E o que acontecia? Né? Quando José viu isso, não, peraí, o padeiro vai morrer daqui a 3 dias. Ele não sabia como contar isso pro cara. Né? E então isso mostra a inteligência emocional de José era fantástica. Ele era empático, né? Ele também era solidário. Por que ele era solidário? Lembre-se que o mundo inteiro não tinha comida na época da miséria, né, das 7 vacas magras. O mundo inteiro ali, o mundo conhecido por eles, não tinha comida. Né? Canaã, por exemplo, a nação de Jacó, ela estava passando fome. As cisternas estavam vazias, os celeiros estavam minguados e eles precisavam comprar comida. É por isso que Jacó manda os 10 filhos, os 11 filhos, né? Os 11 filhos para conhecer o primeiro-ministro, este que estava lá trabalhando o Egito, que tinha preparado o Egito para suportar esses 7 anos de fome. Né? E era José, logicamente. É aí que José vai reconhecer os irmãos, vai ter toda aquela história muito emocionante. Mas, de qualquer modo, José, ele pensou, de uma certa forma, não só em saciar a fome do Egito, mas ele pensava em saciar a fome do mundo conhecido. Olha que fantástico isso, né? Ou seja, ele era solidário. Isso também, a solidariedade, ela parte da empatia, porque a empatia é eu me preocupar com os sentimentos do próximo, eu me preocupar com as necessidades do próximo, ou seja, de uma certa forma, eu me encarregar de entender o que o próximo está sentindo na própria pele dele. E a solidariedade é um pouco disso também. Por quê? É quando eu entendo as necessidades do outro e eu me inclino às necessidades do outro. José fez isso. Entendeu que, não é só o Egito que vai precisar de comida. Este mundo conhecido aqui vai precisar de comida.
Então, basicamente, o Egito aproveitou os anos de prosperidade para estocar comida para esses outros 7 anos de problemas e de fome. E, logicamente, eles saciaram a fome do mundo conhecido ali. Né? O Egito se tornou uma referência. Né? Todo mundo ia buscar comida no Egito. O Egito era a fonte de tudo. Né? Lembrando que de todas aquelas civilizações da época e dali daquela área, o Egito era a mais poderosa delas. Tinha a Síria, que também era grande, mas o Egito era a mais poderosa. Os babilônios também viriam a ser grande civilização. Que depois vai ser os persas. Mas, de qualquer modo, ali, o José ele tinha essa personalidade muito cativante. E quando a Enid viu isso, né, isso de uma certa forma despertou a paixão. Isso de uma certa forma despertou a necessidade de estar mais próximo dele, de ter uma relação amorosa com José. Entende? Então, essa ótica que a gente tem de Enid, né, da esposa de Potifar como adúltera, né, ela é muito supérflua. Tem muitas coisas que aconteceram. A gente também tem que ser capaz de entender a Enid. Isso é empatia. Né? É quando você olha para uma pessoa e você, peraí, essa pessoa não é só isso. Tem um mundo, cada pessoa é um mundo. E que mundo ela é? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Que mundo é a Enid? Que mundo é o José? Que mundo é o Potifar? Ninguém conhece a história de Potifar. É muito fácil ele era obsessivo pelo trabalho. Mas peraí, o que levou ele a ser obsessivo pelo trabalho? Você tá vendo? Tem muita coisa implícita. Tem muita coisa implícita. É por isso que a Bíblia, ela é um livro que você não pode ser lido, é um livro que não pode ser lido com olhos superficiais. Você tem que imergir nos cenários que estão sendo manifestados, nos cenários que estão sendo descritos ali. Você tem que imergir neles profundamente, pegar o entendimento de cada pessoa, separar elas, né? Entender qual eram as circunstâncias dessa pessoa e qual era a personalidade que ela desenvolveu. Você tinha que pegar cada pessoa e entender esta personalidade. Entende? E isso fazia total diferença, né, no entendimento de cada pessoa. Né? Por exemplo, eu mesmo me perguntava, meu Deus, me explica, por favor. Reoboão era filho de Salomão. Como o filho de um homem extremamente sábio era um completo tolo? Como? Reoboão era filho de Salomão, meu amigo. Como é que ele era tão tolo assim? Sendo filho do homem mais sábio que já existiu. E aí, meu amigo, eu vi quando eu percebi uma coisa. Mas peraí. A rainha de Sabá, ela veio lá da Etiópia para ter aconselhamento de Salomão. Rainha de Sabá. Ela veio lá da Etiópia, lá do sul, né? Israel fica um pouco mais à frente, né? Um pouquinho ali fica no litoral do Médio Oriente, né? E você lá no sul vai ter a Etiópia. Bem lá no sul mesmo. Bem lá no sul mesmo. E como é que a rainha de Sabá se deslocou tanto, lembrando que naquela época as condições de viagem não eram grande coisa, como a rainha de Sabá se deslocou tanto assim só para ir ter aconselhamento de Salomão? Porque ela tinha sede por aprender, ela tinha desejo por saber mais, ela queria conhecer este homem que era tão
falado, né, por outros e reconhecido como um grande sábio. Já o filho não se interessou por isso e, logicamente, também eu acho que Salomão era tipo um Potifar com um filho. Ele era muito obcecado pelas construções, né? Ele era muito obcecado pelo que ele fazia e ele era rei também, né? Reis eram ocupados por natureza, né? Reis, imperadores, mas figuras de poder. Mas ele não tinha muito essa preocupação com Reoboão, né? E ele também já tinha percebido que Reoboão ele era ele não era muito indicado para o trono. Não era à toa que, na verdade, quem o Salomão queria para governar era o Manieleque. Manieleque era o filho de Salomão com a rainha de Sabá. Né? A história de Manieleque está mais na Quebra Nagast, que no caso é a Bíblia dos Rastafaris. Né? Tá lá toda a história. Ali tem uma profundidade muito grande acerca da história de Salomão. E fala sobre o rei etíope, Manieleque. Lembrando que esse filho de Salomão com a rainha de Sabá, ele vai governar a Etiópia. Mas, de qualquer forma, a antiga Etiópia, na época era outro nome. Mas, de qualquer forma, olha como tem coisas extremamente implícitas que elas precisam ser entendidas. Então a gente precisa mergulhar no universo de cada personagem bíblico. A gente precisa mergulhar no universo de cada um deles, entender que cada um deles é um mundo e que basicamente você tem que desvendar cada um para entender profundamente, né, o que os formaram, quais são os traços de suas personalidades, o que os levam a fazer o que fazem, né? Nossa, sem dúvidas, isso te dá um entendimento muito grande. Mas a Bíblia ela é um poço de conhecimento. Ela é um poço de conhecimento. E você pode entender muitas coisas e pode, de uma certa forma, pode captar muitas coisas se você tiver com os olhos atentos a cada história, a cada crônica, a cada cena. Se você não só ler ali o que é supérfluo, mas imaginar as cenas, construir as cenas no seu imaginário e começar a mergulhar no universo de cada indivíduo, o que você tira de conhecimento não tem preço.